Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Maju Alves e eu sou responsável pelos projetos especiais do Publish News. Nós começamos hoje o quinto e último dia da programação do Interlivro, Encontro Internacional de Profissionais do Livro. E nossa conversa hoje será com o Maurici Júnior, diretor da ComSchool. Nós vamos fazer uma masterclass sobre e-commerce. E é isso, quem tiver perguntas pode ir enviando no chat durante a transmissão, que o Maurici vai respondê-las assim que possível. Passo a palavra para você, Maurici. Muito bem, obrigado, Maju. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui também. Para mim, eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre um assunto pelo qual eu particularmente sou apaixonado, que é o comércio eletrônico. Como a gente pode falar de e-commerce de uma forma mais leve, mais simples, eu preparei aqui um conteúdo para a gente entender como a gente pode ter vantagens importantes nesse mundo digital, né, com as lojas virtuais, com o comércio eletrônico. Eu quero compartilhar minha tela porque eu preparei um material bem bacana para a gente ir conversando aqui também. Só um minutinho. Muito bem. Então, vamos lá. Mais uma vez, agradeço a todos o convite, né? E a participação aqui também. Já deixo para vocês aqui o meu contato inicial. Vocês me encontram muito facilmente lá no Instagram, @MauriciJúnior. Depois eu falo um pouquinho também no final aí do nosso papo sobre a ComSchool, qual que é a nossa, né, a lógica, qual que é o nosso objetivo. Deixa aqui também meu e-mail, maurici.junior@comschool.com.br. Eu estou olhando aqui para o lado, porque eu estou com duas telas, então só para poder explicar melhor para vocês, estou com duas telas, então estou acompanhando aqui, né, as mensagens. E eu acho que é até legal vocês, né, a gente interagindo legal também, porque vocês colocando as perguntas, colocando as observações, que eu vou acompanhando. A Maju vai passar para mim também todos os detalhes aqui. Eu sou hoje autor de um livro chamado Marketing Digital de Alta Performance, coautor, na verdade, né? Reuni alguns professores lá da ComSchool, cada um falando sobre um assunto específico. Eu tenho 2 capítulos nesse livro, um que se chama Estratégias e Táticas em E-mail Marketing e um outro capítulo chamado Novos Canais e Tendências, né? Então, para onde é que vai esse negócio do marketing digital, como a gente vem vendo, né? Essa evolução constante que vem acontecendo. Muito bem, eu quero, né, antes da gente seguir, falar uma coisa importante, antes de falar sobre e-commerce, falar uma coisa muito importante que permeia toda essa essência do mundo digital, que é a gente ter uma nova forma de pensar. Né? Quando a gente fala de mindset, na prática, o mindset, de maneira bem simples, é uma configuração mental. Né? Se a gente parar para pensar, a palavra o mind significa mente, set significa settings, configuração. Então agora a gente está fazendo uma configuração mental para este mundo digital. Vide aí, por exemplo, esse momento que nós vivemos agora, que é o momento da pandemia de coronavírus. Eu já vou trazer alguns dados para vocês entenderem, né, como que isso afetou o ecossistema do e-commerce de uma forma geral. Só que o mindset digital, quando, né, muitas pessoas falam de transformação digital, né? E na cabeça de muitas pessoas, no imaginário de muitas pessoas, transformação digital significa você simplesmente implementar ferramentas digitais dentro de uma operação, dentro de um escritório, dentro de uma empresa. Sim, isso também é transformação digital. Né? Você abrir uma loja virtual significa você implementar não só uma, mas várias ferramentas digitais, e isso também é uma transformação digital. Porém, a transformação digital não se resume, né, não se limita apenas à questão tecnológica da coisa. Na prática, a transformação digital, né, o mindset digital, passa por uma nova forma da gente ver um problema, uma situação, pensar numa solução e agir, né, em prol de buscar resultados cada vez melhores para todos dentro da empresa. E eu gosto de dizer que a transformação digital ela está firmada num tripé específico, que é pessoas, depois processos e só no fim tecnologia. Não adianta nada você colocar, por exemplo, uma ferramenta digital ali, uma plataforma digital de pedidos, se os vendedores, representantes, continuam tirando pedido no papel. Então, é muito mais você pensar numa transformação na mentalidade das pessoas. Quando a gente fala de transformação, eu gosto sempre de citar, né, uma das maiores figuras da nossa história. Né? Bill Gates hoje ele é um revolucionário. Desde a época em que ele criou lá atrás a Microsoft, ele sempre foi uma pessoa que pensou à frente do seu tempo. E tem uma frase interessante dele que diz o seguinte, olha,
No futuro, haverá dois tipos de empresas: aquelas que fazem negócios pela internet e aquelas que estão fora dos negócios. Eu pergunto agora, nesse primeiro momento, pessoal, respondam para mim o seguinte: qual é a empresa de vocês que estão assistindo aqui a gente agora? Qual é a empresa de vocês? É aquelas que já estão fazendo negócios pela internet ou aquelas que ainda não entraram, não se despertaram para esse mundo conectado, esse mundo digital? Isso aqui é, de fato, uma provocação, né, para todos nós repensarmos as nossas estratégias e aquilo como a forma como a gente vai trabalhar. Bom, mas por que as pessoas fazem compra pela internet, né? Na prática, existem vários motivos. E eu trouxe aqui uma pesquisa interessante que mostra, né, na verdade, alguns tópicos, uma pesquisa que mostra por que as pessoas compram. Em primeiro lugar, as pessoas compram online porque é muito mais confortável, né? É muito mais, você está no conforto da sua casa e você está ali, né, ou recebendo um estímulo, seja via redes sociais, seja através da TV, não importa o meio, você recebe um estímulo para comprar um produto ou serviço. Aí você fala, peraí, deixa eu ver quanto é que custa. Você pega o seu celular aqui na hora e você já faz uma pesquisa para entender o que está acontecendo, né, como é que funciona, quais são os modelos. É muito mais prático, você está na sua casa e está na sua segurança. Então, você não precisa, por exemplo, tirar o seu carro da garagem, enfrentar o trânsito, enfrentar a cidade. É muito mais fácil, muito mais cômodo, né? No fim das contas, além de tudo isso, você tem um sortimento de produtos e de fornecedores muito grande, né? Então, você no passado precisava, por exemplo, andar de loja em loja, ou então você ia até um shopping center, e aí você, mesmo assim, dentro do shopping center, tinha que andar de loja em loja para encontrar o melhor preço, as melhores condições para aquele seu produto. Hoje não, hoje na internet, você com 1, 2, 3, 4 cliques, consegue resolver facilmente a sua necessidade. Isso é o senso comum. Essas, né, são algumas informações que os clientes dizem, né? Então, por que as pessoas compram pela internet? Dois principais motivos que se conectam com aquilo que nós acabamos de elencar. Então, o primeiro deles é preços, né? As pessoas compram na internet porque tem a sensação de que online existem melhores preços, e aí a gente conecta com a ideia de conforto, de comodidade, né, de um portfólio amplo de produtos e fornecedores, e na sequência promoções. Então, os dois maiores motivos. Na sequência, tem ali, mais uma vez, posso comprar a qualquer horário, tem um sortimento muito grande, e assim, né, por diante. Outra coisa importante que nós vemos é que a internet no Brasil é um caminho sem volta, né? A gente analisou isso, inclusive, ao longo desses últimos meses, de março até agora, com o avanço da pandemia, em que muitas pessoas se viram numa ocasião em que tiveram que se reinventar. E a gente tem aqui, ó, né, uma estimativa da quantidade de usuários conectados no Brasil até 2025. Então, a previsão e a expectativa é que nós cheguemos em 2025 com 158 milhões de brasileiros conectados. Hoje, já somos 142 milhões de brasileiros conectados. Num país que tem mais de 200 milhões de pessoas, naturalmente a gente entende que a internet tem lá os seus 60% de penetração na população brasileira e que é importante que a gente, né, entenda que tem muitas pessoas de fora desse negócio. Isso traz vários insights. Eu poderia ficar uma tarde aqui falando sobre perfil de público-alvo e sobre insights importantes que a gente pode ter olhando essas informações. Mas talvez o mais importante aqui que eu quero passar para vocês é o seguinte: vale muito a pena, no momento em que a gente for colocar uma operação online, ou no momento em que a gente for olhar para aquela nossa operação que já existe, mas ainda não decolou, ainda não engatou, é importante que nós entendamos que existe nesse mundo conectado várias pessoas que agora estão entrando e fazendo a sua primeira compra. Até mostro daqui a pouco um número para vocês, de pessoas que estão ainda conhecendo esse universo. E a nossa abordagem deve ser aquela que atenda não aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sinta, aquilo que a gente goste, mas atenda, em primeiro lugar, aquilo que o cliente precisa e espera do nosso negócio, da nossa marca. Outra coisa importante, em termos de tecnologia, desse avanço como um todo, a gente percebe também mais uma informação aqui, agora a respeito da evolução dos dispositivos móveis. Então, em janeiro de 2011, de tudo aquilo que era comprado no mercado brasileiro, 0,1% era feito, né, dos pedidos era feito através da internet. Já em junho e dezembro de 2019, 43% a 44%, ou seja, quase metade.
né? Então, um entre dois pedidos, podemos dizer assim, já é feito através de um dispositivo móvel, pode ser um celular, pode ser um tablet, né? Pode ser o seu próprio notebook. Então, isso é uma coisa importante para quem vai montar um negócio pela internet também. Pergunto mais uma vez, você que já vende pela internet hoje, como é que o seu site se comporta neste dispositivo aqui, ó, no celular? Pergunto, isso é uma coisa muito importante. E aí, a gente vai analisar que existem diversas páginas, diversos sites que têm muitos problemas. Tem sites que, quando você acessa num celular, e de grandes marcas, inclusive, não cabe citar, mas tem sites que, quando você acessa pelo celular, você não consegue ver. Aí você tem que ficar com aquele movimento de pinça, amplia e diminui, o que é algo ruim, extremamente ruim. E o que acontece nesse caso é que muitas pessoas simplesmente desistem da sua compra. Desistem, não querem, desistem de fazer a compra no seu site e vão para o próximo. Eu quero destacar uma coisa muito importante que eu sempre falo, que é, na internet, o seu concorrente está a apenas um clique de distância. Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado e otimize todos os processos sempre, sempre, sempre. Eu sou hoje membro da ABCom. A ABCom, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Nasceu ali para defender o interesse de quem está vendendo pela internet. E num país em que a internet, de certa forma, é recente, e mais ainda o e-commerce, só para vocês terem uma ideia, nós agora em 2020 estamos comemorando 25 anos do e-commerce no Brasil. E ele é ainda uma pessoa, podemos dizer assim, em desenvolvimento, um mercado em desenvolvimento. O Código de Defesa do Consumidor, só para vocês terem uma ideia, ele foi criado, por exemplo, antes mesmo do e-commerce. Ou seja, ainda não há no Código de Defesa do Consumidor cláusulas que levem em consideração essa dinâmica que nós vivemos no mundo de hoje, no mundo conectado nas vendas pela internet. Por isso que se fez necessário, né, surgir uma entidade que defendesse o interesse de quem estava vendendo pela internet. Foi por isso que a ABCom, né, foi criada lá em 2012. Bom, olha só que interessante, em fevereiro deste ano, a gente tinha uma expectativa do faturamento da internet que pela primeira vez na história ia passar a casa dos 100 bilhões. E a gente ia ter um crescimento de 18% em relação ao ano anterior. Porém, ninguém podia preparar a gente para aquilo que estava por vir. E aí a pandemia veio e mudou completamente todas as coisas. A gente tem hoje um cenário diferente, perspectivas, expectativas diferentes. O que a gente fez? Nós reprojetamos, né, as nossas ideias de crescimento para o e-commerce brasileiro. Então, veja, para 2020, o que acontece? Nós temos aqui uma perspectiva, uma expectativa, na verdade, de um faturamento de 120 bilhões, com crescimento que representa 33% em relação ao ano anterior, e não mais aqueles 18% iniciais. Se a gente parar para analisar, no mercado bilionário, crescer 33% não é para qualquer um, né? É um crescimento expressivo, mas justamente isso. E aí, por que a gente vê tudo isso? Bom, a pandemia acelerou muita coisa. Então, a gente percebe que, mais uma vez, da noite para o dia, diversas lojas virtuais, diversas lojas físicas, na verdade, se viram prejudicadas, porque tiveram que fechar suas portas, naturalmente, né? Houve ali uma forma de controle para que a doença não se espalhasse muito mais rapidamente. E aí, aqueles comerciantes que tiveram seus negócios afetados passaram a buscar soluções, e uma delas foi a utilização do mundo digital e a migração para as lojas virtuais. Então, no ápice da pandemia, a gente tinha aqui, a gente teve 100 mil novas lojas virtuais. A gente tinha na prática aqui, uma nova loja virtual por minuto durante esse ápice, né, no principal momento da pandemia. E curiosamente, a gente percebe que muitos serviços sofreram, né? Então, serviços de delivery, serviços de aplicativos de carona, Uber, 99 e afins, tiveram suas receitas seriamente impactadas, quanto na contrapartida, aplicativos como o Rappi, por exemplo, o próprio Uber Eats, começaram a ganhar mercado, porque, mais uma vez, pessoas em casa não podem se deslocar, contratavam outras pessoas que estavam fazendo isso. Outra coisa importante nós percebemos é que o e-commerce, de uma certa forma, ele teve um crescimento também nesse meio aí, bem expressivo, e algumas categorias até mais do que outras. Só para ter uma ideia,
a categoria, logo segunda quinzena de março, do dia 15 para frente, a gente teve a categoria de cuidados pessoais, né? Então, saúde e higiene pessoal, alimentos e bebidas, essas categorias tiveram um crescimento de mais de 110% neste período inicial. A categoria de brinquedos, por exemplo, brinquedos, teve um aumento histórico de mais de 400% no seu volume de pedidos. E isso se explica muito facilmente, né? Então, imagino que muitos de vocês devem ter tido a experiência de se ver fazendo home office da noite para o dia e, ao mesmo tempo, tendo que gerenciar, por exemplo, o relacionamento com os filhos que estão em casa, também não vão para a escola. E como é que você distrai as crianças? Muitas pessoas recorreram aos brinquedos lúdicos, brinquedos educativos, né? Mas recorreram aos brinquedos para poder fazer, para poder gerenciar toda aquela situação. Outra coisa interessante é que, veja, lembra que eu comentei com vocês que no Brasil nós temos ainda muitas pessoas que não estão nesse mundo digital, que ainda vão conhecer esse ambiente? Pois é, só para ter uma ideia, nesse momento de pandemia, a gente teve aqui mais de 5 milhões, então 5,7 milhões de consumidores que fizeram a sua primeira compra pela internet. Pessoas que até então eram avessas às compras online, tinham medo de fazer compras nesse mundo digital, passaram, né, nesse momento a comprar pela internet. Porque, mais uma vez, não tem saída, você não tem muito o que fazer. Então, já que eu tenho que comprar a minha bebida, já que eu tenho que comprar as minhas roupas, né, os meus livros, eu vou comprar online. Então, essa que é a ideia. Bom, hoje nós vemos no mercado brasileiro, não só no brasileiro, mas no mundo, né, de uma forma global mesmo, nós vemos aqui vários tipos de e-commerce. Mas voltando um pouco mais para o nosso mercado, tem algumas modalidades que ganham um pouco mais de destaque do que outras, um pouco mais de força do que outras. Então, nós temos aqui, por exemplo, aquelas lojas virtuais que são apenas e puramente lojas virtuais, ou seja, não vendem, são empresas que não são, por exemplo, livrarias físicas, né? Vendem os seus livros apenas através de uma loja virtual. Não só livros, isso não se resume a livros. Eu peguei um exemplo apenas para ilustrar, mas das N categorias que existem por aí, você tem lojas apenas virtuais. Outro modelo é aquele modelo híbrido, que é a loja virtual mais a loja física, né? Que também é uma coisa bem comum. E o cenário é tradicional, é aquela pessoa que tinha o seu estabelecimento há alguns anos, num bairro, na cidade ali, e aí decidiu abrir uma loja física uma loja virtual, perdão, como um novo canal de vendas e relacionamento. Aliás, muito mais relacionamento do que vendas, né? Porque, mais uma vez, essa visão dessa transformação digital é algo recente. A gente está falando, mais uma vez, de uma aceleração do processo de transformação digital que vem de março para agora. Até então, muitas pessoas que abriam suas lojas virtuais como um canal a mais, entendiam na loja virtual um ambiente muito mais voltado para relacionamento e posicionamento estratégico frente à concorrência do que um ambiente voltado para um aumento de faturamento. O fato é que hoje, e não só de hoje, mas já há bastante tempo, o e-commerce bem trabalhado, bem gerenciado, ele consegue vender mais do que a melhor loja física de bairro, do que de algumas grandes lojas que tem por aí. Então, essa que é a grande força que nós temos aqui no e-commerce também. Outra coisa que casa certinho com a pergunta que o Diego Faria fez para a gente agora. Olha só, ele pergunta o seguinte: Maurício, eu tenho uma editora pequena e estou pensando em abrir uma loja em marketplace, do tipo Amazon ou então B2W. Você me recomenda esse modelo de venda? É a pergunta do Diego. Aliás, é uma ótima pergunta, Diego. E olha, eu vou dizer para você, sim, né, 100%. Por que acontece? Gente, veja, tem aqui até esses dois outros modelos. Eu tenho aquele modelo em que eu posso ter a minha loja virtual própria e também vender através de um marketplace. E eu tenho aquele modelo em que eu posso vender apenas no marketplace. Então, eu posso ter, por exemplo, a minha livraria pequena, como comenta o Diego, e eu não quero ter a minha loja virtual, não quero abrir, um processo de contratar plataforma, contratar fornecedores, não. Eu quero apenas vender. Então, eu posso, sim, conectar os meus produtos dentro de um marketplace, e aí eu vou me preocupar com aspectos logísticos
e de gestão do meu negócio, e não da parte tecnológica. Sim, esse é um modelo viável que vem ganhando cada vez mais força. Aliás, eu preciso até dizer, pessoal, não sei se vocês acompanham, né, esses detalhes de mercado, mas hoje eu represento aqui a Com School. E a Com School é uma escola de negócios digitais. Está no mercado já há anos. Eu vou até falar mais um pouquinho para vocês, mas o que eu quero dizer desse cenário como um todo é que em outubro, em uma data emblemática, inclusive no dia 15 de outubro, Dia dos Professores, né, uma profissão tão nobre, aliás, eu sou professor com muito orgulho, Dia dos Professores, a gente fechou um contrato, assinamos o nosso contrato, e hoje a Com School é uma empresa do Grupo Magalu, que é hoje um dos maiores grupos de e-commerce do país. Para vocês terem ideia, a força que a Magalu tem é algo incrível, e tem, né, naturalmente, muitos livros vendidos lá na Magalu através desse formato de marketplace também. Então, sim, recomendo, pessoal. Muito bom. A Carlinha Zed pergunta o seguinte: Maurício, eu vendo livros no Instagram. Quais suas recomendações, suas dicas? Vou falar sobre o Instagram daqui a pouquinho, mais para o final, tá? Então, vou deixar para o final a sua pergunta. E ela complementa: eu vendo somente pelo Instagram. Como é que eu faço, então, para chamar mais atenção nesta plataforma? Vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Carlinha, já falo para você. Combinado? Bom, pessoal, quando eu falo de marketplace, então eu tenho, mais uma vez, né, o marketplace como o Magalu, que é uma das maiores ferramentas do país, e tenho um de nicho, que é a famosa e, né, tradicional estante virtual, está no mercado há anos, né? A estante virtual, quem nunca comprou um livro na estante virtual, pessoal? Fala para mim. Estante virtual hoje, vocês querem saber? Também é uma empresa do Grupo Magalu. Então somos todos irmãos, né? No fim das contas, ali dentro também. A estante virtual é um marketplace, porém, ele é um marketplace onde você não vai comprar computador, onde você não vai comprar, sabe, fralda para suas crianças, não. Ela é um marketplace de nicho, vende apenas um tipo específico de produto, o que pode ser também bastante interessante para quem vai entrar nesse mundo digital. Agora, eu quero dar algumas dicas aqui, pessoal, né? Tem alguns passos, né? Naturalmente, não vou ser leviano em dizer que uma operação de vendas pela internet se resume em 8 passos. Não, longe de mim. Mas eu quero dizer aqui 8 passos estratégicos que naturalmente vão se desdobrar em outras ações, mas que são fundamentais para quem quer ter uma operação digital, né? Uma operação online. Então, vamos lá que eu vou elencar para a gente discutir aqui. O primeiro passo, aliás, né, a primeira coisa, já trazendo um resumão, depois eu vou entrando em item a item. Vai. Primeira coisa é assim, ó, você vai precisar registrar o seu domínio. Então, o que é o domínio? Gente, coisa básica, mas que algumas pessoas se perdem, que é o famoso www. Né? Então, www.maurici.com.br. Isso é um domínio. E é fácil você registrar, é muito fácil registrar um domínio, não tem dificuldade. Segundo, você vai ter que ter uma plataforma de e-commerce e fazer as configurações. Aqui, eu tenho 2 carinhas mais preocupadas ali, mas o processo, você vai entender que não é tão complicado. Entrar no mundo digital hoje é infinitamente mais fácil do que era há 10 anos, há 5 anos. Hoje, a barreira de entrada no mundo digital é nula, né? Terceiro item, tirar fotos dos produtos, ou então usar de fornecedores. Poxa, Maurício, mas eu não preciso, porque eu vendo livros. Então, eu pego a capa do livro, é um mockup que vem lá da editora, tudo bem. Mas tem algumas coisas que são pulo do gato, dá para a gente pensar. Depois, fazer cadastro dos produtos. Tem aqui um certo grau de dificuldade, porque fazer cadastro da forma certa, de maneira estratégica e correta, poucas pessoas, poucas marcas fazem, poucos e-commerces fazem. Cadastrar produto não significa você simplesmente subir a foto e dizer qual é o título do livro junto com a sinopse e falando um pouquinho de quem é o autor e a editora. Não. É muito mais do que isso. Né? Depois, você vai precisar de um meio de pagamento, de uma transportadora, das embalagens e, no final de tudo, quando toda a base estiver pronta, você vai ter que gerar tráfego, vai ter que atrair clientes e uma das formas é o que a Carlinha perguntou ali, é Instagram. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Sobre registro de domínio, pessoal, como eu falei, é muito fácil, mas muito fácil. Basta você entrar nesse site que se chama registro.br. Então, https://registro.br. Este é o site onde você vai conseguir registrar o seu domínio, né, o seu BR. Então, qual é o nome da sua empresa, da sua livraria, da sua editora?
é www.editora-da-leitura.com.br. Então, você vai, entra aqui, faz uma pesquisa para verificar se este domínio está disponível para que você faça o registro. Caso esteja disponível, basta você simplesmente pagar um boleto, que custa R$40, tá? Você paga R$40 para ter o direito de uso daquele registro por 1 ano. E aí você pode renovar, né? O Registro BR te manda mensagens de renovação com 2 meses quase de antecedência, então dá para você se programar muito bem. Bom, outra coisa importante, uma vez que você tem o seu domínio, depois que ele está configurado, bonitinho, você depois só vai precisar fazer um direcionamento lá para a sua plataforma de e-commerce, que é, então, o nosso segundo ponto, o nosso segundo aspecto hoje. Você vai precisar ter um site de vendas. Site de vendas. Esse site de vendas, ele pode ser seu, né? Pode ser um site próprio, ou pode ser uma plataforma terceira, como, por exemplo, o Magalu, que a gente estava conversando aqui, que é o ambiente do marketplace. Se eu for montar uma loja própria, dá para entender alguma coisa, tá? O que é uma plataforma de e-commerce? Plataforma de e-commerce... tem uma pergunta muito importante que eu já vou responder agora, que casa muito bem. A Carlinha pergunta assim, ó, eu preciso de um domínio para vender no Instagram? Não, Carlinha, não precisa, tá? Não é obrigatório você ter um domínio para vender no Instagram, mas é um belo de um diferencial interessante você ter um domínio e você colocar essa URL, esse endereço, na bio do Instagram. Isso pode ser muito legal. Naturalmente, você tem que ter uma página nesse endereço, né? Se a pessoa clicar no Instagram, naquela bio, ela tem que vir para uma página. O que eu recomendo? Se você não quer ter uma loja virtual, faz ali, pelo menos uma página, um site que seja institucional, onde você fala de quem é a marca, o que vocês fazem, há quanto tempo no mercado, aquela coisa que você passa um pouco mais de credibilidade. Ou ainda, você pode fazer um site que seja simplesmente um catálogo dos produtos que você vende. Não que aconteça necessariamente uma venda ali, mas para que as pessoas saibam quais são os seus produtos ali no seu portfólio, tá? Então, isso é uma coisa bacana para a gente pensar também. Combinado? Vou falar de Google Ads, Júlio, vou falar, tá? Na sequência também, e é uma coisa bem bacana também, fundamental. Voltando para a plataforma de e-commerce, gente, na prática, a plataforma de e-commerce é isso, ó, ela é simplesmente um sistema. Mais nada, gente, ela é um software, é um sistema que a gente vai utilizar para poder fazer a gestão de produtos, clientes, vendas, pagamento, ferramenta de frete, enfim, todas as ações específicas. E existem, né, algumas premissas importantes, né, para a gente escolher uma plataforma de e-commerce. Eu vou colocar aqui aqueles elementos que eu acho que são talvez os mais importantes. Eu vou abrir todos aqui, ó. Veja, o que eu preciso ter numa plataforma de e-commerce, pessoal? Tira print, tira foto, do jeito que vocês acharem mais interessante. Mas veja, o que é importante? Dentre N funcionalidades que minha plataforma de e-commerce pode oferecer, é importante que a gente busque aquelas funcionalidades que são necessárias para a venda do nosso produto, do nosso negócio. Tá? Então, por exemplo, você vai vender vai vender livro? Tá bom, você pode vender o livro com uma foto, mas não é legal colocar mais de uma? Mostrar a capa da frente, mostrar a contracapa, mostrar o livro aberto. Às vezes tem livros que são lindos, tem diagramações incríveis, e você não mostra isso, você não mostra. Se você não mostra, ninguém tem como saber que o livro é legal, que pode ser, por exemplo, comprado para ser um presente para outra pessoa. Você deixa de vender. E não é isso que a gente quer, né? Então, tem várias coisas importantes. Por exemplo, combo. Combo é fundamental. Você vai vender livro, combo é fundamental. Você tem aquelas pessoas que são livromaníacas, pessoas, né, que gostam de comprar livro. E se ela estiver vendo o livro A e você disser assim, olha, por mais X reais aqui, ó, você leva o livro A mais o livro B, eu levo a coletânea toda desse autor, dessa autora, você vende muito mais, você aumenta, inclusive, o seu ticket médio, que é o valor gasto em média a cada compra. Estou falando aqui de B2C tradicional, de eu, enquanto empresa, vender para o meu cliente final, B2C, varejo digital, que é, né, aqui o e-commerce. Você pode ter um programa de assinatura, tem tantos exemplos. Um exemplo que eu posso citar para vocês é um site chamado Leiturinha, leiturinha.com.br. Vocês devem conhecer, mas o Leiturinha, para quem nunca viu, você faz uma assinatura de livros infantis e você recebe na sua casa, uma vez por mês, um título
para o seu filho, né, para os seus filhos ali, para as crianças. Então, isso pode ser uma coisa muito bacana. Então, cupom de desconto faz sentido, cronômetro de ofertas, dizendo assim, olha, esse box do Crepúsculo, né? Quem é que compra Crepúsculo ainda hoje? Talvez tenha. Aliás, não tem aí Harry Potter vendendo cada vez mais? Então, Crepúsculo tem gente que compra ainda hoje. Então, você tem lá o box do Crepúsculo com uma oferta somente até amanhã. Enfim, embalagem de presente, o livro, vou confessar uma coisa para vocês aqui, gente, rápido, tá? Quando eu era criança, eu adorava livros. Até hoje eu carrego essa paixão por livros, né? Enfim, hoje eu uso também livros digitais. Eu gosto dos dois formatos. Eu ainda tenho bastantes livros aqui. Aqui eu tenho só alguns, mas eu tenho ali na frente uma estante com bastantes livros. Eu gosto. Gosto da ideia do papel. Eu sou ainda mais analógico do que o digital. Mas eu, quando criança, nos meus aniversários, eu pedia livros de presente. E o meu sonho é que alguém me desse um livro espontaneamente. Poucas pessoas me presenteavam com livro espontaneamente. Mas quando alguém me dava um livro de presente, eu ficava encantado, gente. Então, você pode, por exemplo, ter uma plataforma de e-commerce que permita que você ofereça para o seu cliente, no processo da finalização da compra, dizer assim, ó, esse livro é para presente? Você não quer embalar? Que legal. Que tal colocar dentro de uma caixa bonita? E aí você mostra, na finalização do pedido, uma caixa bem bonita, onde a pessoa pode colocar o livro, né, para mandar de presente para alguém. Olha que bacana. Então, essas são funcionalidades que você precisa procurar numa plataforma de e-commerce dentre todas as que existem no mercado. Olha aí. Aqui eu coloquei apenas algumas. Existem, eu diria que existem, né, na casa de dezenas de plataformas de e-commerce, tá? Então, a gente tem algumas dentro desse ecossistema do mundo digital. Combinado? Muito bem. Pensando nisso, o que a gente tem que levar em consideração na plataforma de e-commerce, na hora de escolher e pensar no modelo comercial, de preferência, aquela que vão me cobrar, naturalmente eu preciso pagar, é o fornecedor, mas que me cobrem um valor fixo, sem cobrar comissões das vendas, né? Tem plataformas que me cobram ali, ó, uma comissão fixa, um valor, né, que é uma mensalidade mais uma comissão fixa, e tem aquelas plataformas que vão cobrar uma mensalidade além de de um percentual de vendas. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem uma plataforma de mercado muito boa que eu quero, né, até recomendar para vocês, que se chama Nuvem Shop. É uma plataforma que ela tem lá vários modelos, vários templates. Você pode escolher uma parte ali, um template específico, e configurar a sua loja virtual. Tem até aqui, ó, olha que bacana. Você vai lá e escolhe um tema. Então, eu quero esse tema aqui, eu quero o tema de cima. E aí você vai mudando o texto, muda o logotipo, muda uma foto, muda um detalhe ou outro, mas é um tema pré-pronto, então é muito mais prático para você trabalhar, né? Então, é uma ferramenta muito bacana que custa a partir de R$49 por mês, vai, 50 reais por mês, o que não é tão caro assim, tá? Então, vale a pena a gente pensar nisso. O terceiro passo é a gente pensar em fotos de produtos. E aí, naturalmente, quem vai trabalhar com livro tem uma facilidade muito maior, porque você não precisa necessariamente da foto do produto. Você vai precisar de um mockup, ou vai precisar apenas da arte da capa, né? E você coloca lá e vende. Agora, você pode fazer, né, um sistema em que você tira a foto do produto físico. Você vai vender um livro físico, bem bonito, né? Você não consegue, por exemplo, passar no mockup, dificilmente você passa no mockup aquela capa brilhante, né? Você não passa. Você não consegue passar, por exemplo, no mockup aquela sensação de uma capa reflexiva, se tiver não, um material mais laminado, você não passa. É só na fotografia. Então, você pode fazer a sua foto. Olha que bacana. Eu poderia muito bem vender esse box de Machado de Assis, mostrando apenas o PDF da imagem inicial. Ó, a mesma coisa para a coleção do Harry Potter ou das Crônicas Saxônicas, mas não. Olha que legal. Quando você tira uma foto do produto, ainda que seja um 3D, você passa mais credibilidade, você aumenta o desejo do seu cliente sobre aquele produto que ele vai comprar de você. Então, isso é uma coisa muito bacana para a gente pensar também. Fica aqui a minha dica para você ir além do óbvio. Vai além do óbvio. Enquanto você entra, por exemplo, no marketplace, está todo mundo vendendo aquela capinha lá bonitinha, vai além do óbvio para tentar convencer o seu cliente a comprar de você e não das outras 100 lojas que vendem o mesmo título. Percebe? Então, isso é uma coisa bem importante. Uma dica, se você não souber fazer a sua foto, bom, você pode contratar um profissional.
específico para isso, né? Ou você pode fazer você mesmo as suas fotos dentro da sua empresa. A gente lá na ComSchool tem um vídeo muito bacana. Lá no nosso canal do YouTube está aberto, está liberado, chamado comschool.co/tenda. Né? Depois vocês conseguem acessar aí para ver como fazer também uma tenda de luz e você fazer o próprio livro, né? A própria foto dos seus livros. Bom, caminhamos aqui para o quarto passo, que é cadastro de produtos. E como eu falei, um bom cadastro é aquele que vai ter algumas coisas importantes. Né? Então, eu vou ter uma boa descrição, boas fotos, eu vou ter vídeo. Quem de vocês já usa vídeos para vender livros? Um vídeo onde você, por exemplo, abra o livro, dê aquela folheada, leia um trecho em voz alta, por que não? Por que não? Tem tantas opções interessantes para a gente trabalhar. Aquele bom cadastro vai ter as descrições, detalhes técnicos do produto, vai ter categorização correta. Então, esse livro é categorizado na seção de romance, esse outro na seção de história, da forma certa. Isso é importante para que você, inclusive, oriente, aí já começa a falar de Google, para que você consiga orientar o robô de busca do Google para isso que a gente vai chamar de SEO, que é a busca orgânica, ok? E você também tem que trabalhar com as informações certas para cálculo do frete, que são as dimensões de altura, largura, profundidade e peso daquele produto com a caixa. Pessoal, não se esqueçam. Uma estratégia de um bom cadastro, olha que bacana, a Magalu é referência há muito tempo, né? E olha que interessante o que eles trazem, ó. Eles trazem tudo que a gente falou. Fotos e mais de uma foto, perceba. Aqui eu tenho a foto, ok, posso ter uma foto da capa, mas aqui eu consigo ver mais informações. Mais fotos, olha. Olha que legal. Eu tiro todos os livros do box, mostro, por exemplo, esse livro das Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell, por exemplo, ele tem uma arte primorosa, né? Vocês conhecem? Ele tem um livro que se conecta com outro. Se você colocar todos os livros lado a lado, ele tem uma imagem única que conta toda a história, livro a livro. É incrível. Para um colecionador, isso é uma coisa muito bacana, gente. Você pode ter várias fotos que mostrem isso. Uma descrição. E a Magalu tem uma coisa muito legal, que é um vídeo onde ela vai falar sobre aquele box que está sendo vendido. Percebe que interessante? E outra coisa legal que você pode ter é a ideia de produtos relacionados. Então, eu estou vendendo, por exemplo, aquele box, mas logo abaixo eu posso vender algo a mais. O que eu posso vender a mais que as pessoas gostem? Não sei. Tem algumas livrarias que estão vendendo coisas além. Então, estou vendendo aqui um livro do Harry Potter, mas aqui embaixo estou vendendo também aquele bonequinho, Funko. Sabe aquele bonequinho que tem a cabeça grande? Funko Pop. Então, você, mais uma vez, aumenta o seu ticket médio. Isso é muito bom para o seu negócio como um todo. Mais do que tudo, e-commerce não significa você simplesmente abrir uma loja virtual e pronto. Mais do que tudo, o e-commerce é você trabalhar com inteligência de negócio para otimizar o seu faturamento, uma vez que a margem nem sempre é tão alta assim. Quinto passo, caminhando para o nosso final, vou precisar de um meio de pagamento. E aí, como que as pessoas preferem pagar? Olha que legal, a gente, né, os consumidores, preferem, em geral, pagar à vista. Normalmente, quando o ticket médio é até 300 e tantos reais, um pouquinho abaixo, a gente prefere pagar à vista. A gente não quer pagar parcelado. Isso vem mudando, tá? No passado, as pessoas preferiam pagar muito mais parcelado. Hoje, as pessoas estão preferindo pagar à vista, inclusive quando os lojistas oferecem um desconto específico para pagamento à vista via boleto, por exemplo. Isso é bom para ambas as partes, tá? Então, é bom para o lojista, principalmente, porque você tem fluxo de caixa dentro da sua operação. Você consegue girar melhor o seu negócio. Tem vários aplicativos, várias ferramentas importantes para a gente aceitar pagamento. Eu deixo duas sugestões aqui, né? Das mais tradicionais de mercado. Mercado Pago e PagSeguro são duas boas ferramentas que permitem que a gente aceite pagamento das diversas bandeiras de cartão e dos diversos formatos. Cartão de crédito, boleto bancário, transferência, por exemplo, até o mesmo Pix, que é uma forma nova de transferência de dinheiro. Então, isso é uma coisa bem bacana que eles já fazem, Mercado Pago e PagSeguro. Sexto, configurar uma transportadora. Aqui não tem segredo. Aqui é aquela parte sem glamour, né? Porque o glamour todo está em você colocar um site bonito, foto, vídeo, descrição. Agora, depois que você vende, é a parte da logística de transporte, de operação, que é você pegar, separar o seu pedido, né, embalar,
mandar para uma transportadora. E aí você pode usar aqui o Sedex dos Correios ou PAC, né? Ou você pode configurar uma transportadora privada, uma transportadora né, de motoboys, como a Log, por exemplo. As plataformas de e-commerce já estão preparadas para isso. Então, basta você integrar ferramentas, planilhas de frete, que a plataforma já vai ler essas informações e passar os detalhes para o seu cliente quando ele digitar o cálculo, digitar o CEP para cálculo do frete. Sétimo passo, definir as embalagens, né? E aí, pessoal, tem vários tipos de embalagem, das diversas que estão disponíveis para a gente utilizar. A minha dica, a minha recomendação é que, sempre que possível, você faça algo a mais, personalize. Vai trabalhar, por exemplo, com uma caixa de papelão? Beleza, mas coloca ali uma folha de seda. Livro tem valor sentimental na maioria das vezes, exceto quando o livro é muito técnico, né, e eu preciso para fazer uma consulta específica para a minha profissão, né, um vademecum, por exemplo. Mas quando é um livro de romance, você tem ali um valor sentimental. A pessoa está comprando para se distrair, para enriquecer o seu repertório. Então, você pode mandar ali um papelzinho de seda bem dobradinho, seu livro abraçado em papel de seda. Você pode mandar, sabe, um brindezinho. Você pode mandar um marca-página colecionável. Por que não? Você sempre colocar um mimo, sempre procurando, né, entregar a mais do que aquilo que as pessoas esperam. E, posso falar? No Brasil isso é muito fácil, tá? Sabe o que as pessoas esperam hoje no Brasil? Receber o produto no prazo. Só. Nós só temos a expectativa de receber a nossa compra no prazo. Então tá muito fácil você surpreender o seu cliente, né? Beleza? E a oitava etapa e o último ponto para a gente conversar hoje é a ideia de atração de clientes, né? Você vai precisar atrair compradores, porque, vou dizer para você agora, abrir uma loja virtual e não divulgar é exatamente igual a abrir uma livraria no deserto, turma. Ninguém vai entrar na sua livraria, não vai. Você precisa gerar tráfego. Eu gosto de brincar dizendo que e-commerce e marketing digital são sinônimos. Um não sobrevive sem o outro. E-commerce não sobrevive sem marketing digital. E para isso, né, nesse processo de atração de clientes, a gente vai trabalhar com alguns caminhos. Eu vi uma pergunta interessante da Paula. Eu quero só saber, Paula, me diz aí. Ela pergunta assim, alguma orientação para venda de aplicativos? Paula, descreve um pouquinho melhor a sua pergunta para mim, pode ser? Pode ser? Né? Só para eu ser mais certeiro na resposta. Então, alguma orientação para venda de aplicativos? Quero só saber o que você quer me dizer, depois eu te explico, tá? Bom, turma, veja só. A primeira... E não esqueça do Instagram, Carlinha, estou chegando lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando eu falo de atração de clientes, vou perguntar para vocês, pessoal, como é que vocês fazem uma pesquisa hoje, né, de um produto? Certeza que não é numa lista telefônica. Certeza que não é num catálogo offline, né? Pode até ser, mas o que vai acontecer é você entrar no mundo digital para fazer a sua pesquisa. Você vai fazer, sabe como? Você vai para o Google, que é hoje o maior buscador do mundo ocidental. Na China, o Google não entra. Na Rússia também não, mas no mundo ocidental, o Google é o maior buscador do mundo ocidental. E como que a gente vai trabalhar, pessoal? É o seguinte, primeira coisa, a gente tem que entender que o Google tem dois formatos, formato orgânico, que é aquele que você não paga, e formato pago. O formato pago do Google é o que a gente vai chamar de Google Ads, né, que são anúncios patrocinados. Então, eu vou ter aqui o Google Shopping, com essas miniaturas aqui dos meus livros, e eu vou ter aqui também, essa etiquetinha de anúncio. E a segunda forma é o conteúdo orgânico, né? Então, o que é um conteúdo orgânico? É o que a gente vai chamar de SEO, que é busca orgânica ou busca natural, tudo que aparece sem essa etiquetinha de anúncio. Para você trabalhar com o Google na parte paga, você tem que trabalhar usando essa ferramenta dele chamada Google Ads, que é a ferramenta de criação de anúncios do Google, que ela é totalmente gratuita. O grande ponto é que para você anunciar no Google, você paga. Só que você paga por performance, você vai pagar apenas quando a pessoa clicar no seu anúncio. Então, isso é uma grande vantagem para quem trabalha anunciando no Google. Você consegue analisar quanto vai custar, quanto custaria a sua palavra-chave, e você consegue definir a sua verba diária. Por exemplo, eu vim para o Google e digitei aqui, duas pesquisas, livro Cortella, livro Monja Coen.
Então, eu tenho aqui, ó, o meu CPC, meu custo por clique, 84 centavos livro Cortella, 90 centavos o livro da Monja Coen. Se o meu cliente clicar no livro da Monja Coen, por exemplo, eu vou gastar 90 centavos por clique. Então, você vai fazer um plano, dizendo assim, olha, quantos cliques eu quero ter durante aquele dia? E aí, se você quiser ter ali os seus 10 cliques no dia, você vai pagar, então, R$ 9,00 para o Google. Você quer ter 100 cliques, você vai pagar R$ 90,00 para o Google por dia. Você é quem escolhe a sua verba. Essa é a segunda boa, grande vantagem de trabalhar com links patrocinados. Outra coisa é você aparecer com e-mail marketing. E, pessoal, posso falar uma coisa interessante? Várias pessoas torcem o nariz quando eu falo de e-mail marketing. Torcem, as pessoas não gostam de saber de e-mail marketing porque acham que é simplesmente uma forma de spam. Só que não, e-mail marketing é uma plataforma que funciona muito bem, desde que a gente trabalhe da melhor forma possível, sem ficar, na prática, enchendo o saco do cliente, entende, gente? Então, eu vou trabalhar com e-mail marketing quando eu vou, por exemplo, mandar de repente, uma resenha, de repente eu vou mandar para o meu cliente uma novidade sobre aquele autor ou autora que a cliente gosta, eu vou trabalhar com e-mail marketing para falar sobre conteúdo. Quando você alinha conteúdo e oferta, o seu e-mail marketing ganha outros ares, ganha muito mais força. Eu quero deixar uma recomendação aqui para vocês das diversas plataformas para você trabalhar com e-mail marketing existentes por aí. Você tem uma muito boa, que é essa daqui, ó, chamada MailChimp. Ela é uma ferramenta gratuita que permite que você tenha, até vou escrever para vocês, ela permite que você tenha 2 mil, para quem não conhece ainda, tá, pessoal? Ela permite que você tenha 2 mil contatos cadastrados na sua base de e-mails e faça até 10 mil disparos de e-mail por mês. Então é muita coisa, é muito bacana. Agora, posso dar uma dica de amigo? Não comprem listas de contato de lugar nenhum. Esses 2 mil contatos têm que ser contatos orgânicos, ou seja, pessoas que você vai atrair para a sua base. Pessoas que você vai atrair, nunca comprar. Como é que você faz para atrair clientes para a sua base? Bom, trabalhando com relacionamento e pedindo que as pessoas se cadastrem. Olha que legal aqui o site, ó. Então siga-nos, cadastre seu e-mail para receber as novidades, participe, fique por dentro. Então, você precisa incentivar as pessoas a se cadastrarem. Tem aquelas lojas virtuais que fazem até além, que fazem assim, ó, cadastre-se aqui e ganhe 10% na sua primeira compra. Cadastre-se aqui e ganhe, sei lá, ganhe algo extra, ganhe uma coisa diferente. Isso pode ser uma coisa muito interessante para a gente trabalhar no nosso negócio aqui também. Beleza? Outra coisa, trabalhar com WhatsApp, né, pessoal? O WhatsApp hoje funciona muito bem. Mas, a minha dica é você utilizar o WhatsApp Business. Não usem o WhatsApp normal. Por quê? O Business tem muito mais recursos, muito mais ferramentas. Você pode fazer mensagem automática, resposta de ausência, resposta de saudação. Você pode criar catálogo no WhatsApp. Dá para fazer N possibilidades quando você trabalha com o WhatsApp Business. Então, essa é uma ótima ferramenta para você trabalhar. E, por fim, redes sociais. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês bem importante, tá? Respondendo a pergunta da Carlinha também aqui e de muitas pessoas que têm essa dúvida. As redes sociais hoje são a bola da vez e é importante que a gente tenha uma presença consistente nas redes sociais. Pessoal, se você for entrar numa rede social, né, seja ela qual for, você precisa ter consistência. Não dá para você criar um post na rede social hoje, outro daqui a um mês, depois você publica a semana inteira, depois mais 2 meses para frente, não dá. Você precisa fazer um planejamento. Tem que entender o que o seu cliente quer, como o seu cliente prefere se comunicar. E a minha dica que eu dou para vocês é: você só vai saber como produzir um conteúdo bacana para as redes sociais se vocês consumirem redes sociais. Então, siga aquele perfil que você gosta, sabe? Aquele perfil que você acha que tem a ver, que produz um trabalho legal, que é talvez o seu concorrente. Aliás, talvez não, com certeza o seu concorrente. Sabe, você precisa consumir conteúdo para saber como que as pessoas estão interagindo nas redes sociais. Dentre as redes sociais, a minha dica para vocês é a seguinte, gente. O Facebook hoje ele é legal, funciona bem, mas ele não gera engajamento se você não colocar dinheiro. O canhão precisa ser direcionado hoje para o Instagram. O Instagram é a rede social da vez. Não é o LinkedIn. O LinkedIn é bom, mas para o mundo profissional. O Facebook é bom,
mais ou menos, né? Ele é bom quando você faz anúncio. O Instagram é bom? Muito, muito bom. Mesmo porque o Instagram tem várias ferramentas. Ele vai ter os stories, você precisa ter stories. Você precisa ter reels. Gente, vai fazer conteúdo para o reels, que ele engaja demais. E o Instagram gosta do conteúdo de reels e entrega isso para mais pessoas. Tem que fazer. Agora, você não precisa fazer dancinha no reels. Nada contra dancinha. Dancinha é um negócio muito legal. Hoje, no meu story, eu estava fazendo eu estava cantando uma musiquinha. Se você acessar o meu story, @Maurici Júnior. Se você entrar lá agora no meu stories, você vai ver eu cantando uma musiquinha do Magalu. Tudo tem o seu momento, tá? Mas para o seu negócio, para a sua marca, você tem que ser estratégico. Usa o que os clientes querem ouvir. Dica de Instagram: usa e abusa, gente. Vocês têm que usar e abusar dessas figurinhas, dessas enquetes. As pessoas gostam de enquete, gostam de clicar, de interagir. Por exemplo, gente, vou fazer aqui uma promoção de um livro. Qual que vocês querem? A ou B? Pronto, deixa o seu cliente responder. E o mais legal é que você vai ter gente interagindo com o seu conteúdo e nos olhos do Instagram, isso é ótimo. E ele começa a te entregar o seu conteúdo para outras novas pessoas. Outra dica é você fazer repost dos seus clientes. Quando aquele cliente te marca, faz repost na hora no seu Instagram, nos seus stories. Isso é muito bom. Outra coisa, criar esses desafios aqui, tá vendo? Olha, fala aí, dicas clássicas, dicas de livros clássicos da literatura brasileira, né? Coloca aí. E, gente, isso aqui é muito, muito bacana para você trabalhar e dá muito resultado. Combinado, pessoal? Beleza? Temos aqui mais 7 minutinhos. Eu quero só encerrar essa parte para responder essas duas perguntas que eu tenho ali, que são muito legais. Bom, para não esquecer, gente, rede social, você precisa pagar. Não tem como. Não dá, Maurício, mas o meu alcance... Não. Alcance orgânico hoje gira apenas de 1 a 4% no Facebook, só, e Instagram, tá? O Instagram é do Facebook. Então você precisa ter uma verba para fazer o seu conteúdo chegar a mais pessoas. Precisa, gente, não tem como ficar de fora desse mundo, tem que colocar um dinheiro ali, tá bom? Agora, rapidamente, como eu falei para vocês, nós somos a ComSchool. O que é a ComSchool? É uma escola de negócios digitais, está no mercado já há 12 anos. A gente, pra vocês terem ideia, né, tem mais de 85 mil alunos, mais de 200 cursos e mais de 200 professores, com aulas presenciais na Avenida Paulista, Rio de Janeiro, Floripa, Porto Alegre, Campinas. Não agora na pandemia, né? Na pandemia a gente tem aulas presenciais apenas na Paulista e aulas online ao vivo. Enquanto está rolando a aula presencial, a gente está transmitindo aquele conteúdo ao vivo pela internet e quem está assistindo à distância consegue interagir em tempo real com os professores, é bem legal. Nossos cursos são focados para as áreas de e-commerce, negócios digitais, né? Então, e-commerce, marketing digital, mídias sociais e cursos comportamentais das famosas soft skills, inteligência emocional, mindset digital e tudo que a gente tem por aí também. Eu quero deixar aqui na tela, enquanto eu vou respondendo, gente, tem uma promoção, né? A gente está com uma condição muito bacana e eu quero deixar aqui para vocês na tela esse nosso QR Code, tá? Para vocês entrarem em contato ali e darem uma olhadinha na nossa agenda de cursos também. Enquanto isso, eu vou responder duas perguntas que eu achei muito legais. Tenho 5 minutinhos para a gente finalizar. Veja só. O Júlio pergunta assim, ó, sobre o Google Ads. Ele fala, no Google Ads eu consigo muitos cliques, mas quase todos com bounce rate de 100%. Júlio, palavra-chave errada. Tem palavra-chave fora do lugar. Se você escolhe palavra-chave livro ou livros, você vai ter muito tráfego com pouca conversão. Não tem. Ou então, mais ainda, né? O que é o bounce rate, gente? Bounce rate é quando a pessoa entra no seu site e não clica em lugar nenhum da página, ela abandona a página, tá? Então, Júlio, antes de olhar para sua conta, já digo que o que pode estar de errado com o seu negócio são as palavras que você está escolhendo. Se você escolher a palavra livro, tem muita gente que vai para o Google digitar livro caixa. Você não vende livro caixa, entendeu? E a pessoa vai ver o seu anúncio e aí, curiosamente, vai clicar, vai entrar no seu site e falar, nossa, tem nada a ver com contabilidade isso aqui, eu vou fechar. E ele fecha. Então, fica de olho. Combinado? Fica de olho aí, isso é uma coisa bastante importante. A Carlinha pergunta assim, ó, tem uma lista de indicação de livros, fazer uma lista de indicações de livros personalizada para cada cliente é uma boa ideia? Poxa, excelente!
Você pode trabalhar isso no e-mail marketing. O grande segredo do e-mail marketing, aliás, sabe qual é? É justamente esse, Carlinha. É você fazer segmentação. Quanto mais segmentação você fizer, mais resultados você vai ter. Não adianta querer trabalhar com tudo para todos, gente. Isso é ruim. Outra pergunta da Paula, que ela tinha feito aqui, ó. Paula Pontes. Ela falou que divulga no Instagram e a divulgação via loja de aplicativo. Tem algum segredo? Tem. Paula, é a seguinte. Dentro da loja de aplicativo, você vai ter um negócio que a gente vai chamar de ASO. O que é ASO? É App Store, aqui ó, App Store Optimization. Não adianta você ter o seu aplicativo lindo, maravilhoso, se ninguém sabe. Não adianta. Você vai ter um aplicativo incrível guardado no fundo do guarda-roupa, entende? Então você precisa otimizar o seu aplicativo para que ele apareça melhor nas lojas de aplicativo, tanto na Play Store do Google, quanto na Apple Store do iOS, né, de iPhone. Como é que você faz? Trabalhe as palavras-chave. Como é que as pessoas buscam os produtos que se relacionam com o seu aplicativo? Você tem que descrever o seu aplicativo utilizando essas palavras-chave, por exemplo. Você pode fazer campanha no Facebook Marketing, né, Facebook Ads, para incentivar o download e instalação de aplicativo. Você pode fazer campanha no Google Ads para a pessoa fazer download e instalação do aplicativo também. E assim você consegue com que o seu aplicativo ganhe muito mais força, né, e seja muito mais baixado, funcione muito melhor. Combinado? Combinado, Paula? Foi a Paula que perguntou, né? Beleza? Acho que é isso, turma. Acho que é isso, gente. Olha só. Nosso tempo já está se acabando, temos mais 2 minutinhos. E eu quero deixar aqui os meus contatos para vocês, né? Quem tiver interesse também. Maurício, eu gostei dos cursos da School, mas eu queria saber mais. Entre em contato com a gente. Eu vou até aqui deixar aqui o nosso telefone, ó. Nós temos lá um time, né, de plantão, inclusive agora, nós temos todo um time, né, especialista para falar com vocês, gente, no tempo, a hora que vocês quiserem. Então tá aqui o telefone que eu acabei esquecendo de colocar, peço até desculpa, tá? Então nosso telefone, DDD 11, né, então São Paulo, e os nossos contatos como um todo, os meus contatos particularmente, tá? Meu LinkedIn, meu Instagram, meu e-mail e meu podcast lá no Spotify, o Sem Script. Eu quero agradecer a todos mais uma vez. Maju, muito obrigado. Obrigado ao pessoal da Interlivro, né, e o pessoal da Bienal. Para mim é um prazer e uma realização muito grande poder estar fazendo parte desse momento numa Bienal. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.